amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Terminou a 25ª rodada na última quinta-feira, dia 23 de setembro, e nesta sexta-feira, hoje, 24/9, já começa a nova rodada. Já começa a 26ª rodada. Um detalhe significativo, hein? Os 4 primeiros colocados continuam os mesmos, porém, os 3 primeiros não venceram. O quarto, que é o CRB, venceu. O quinto, que é o Guarani, venceu. O sexto, que é o Avaí, venceu. Ou seja, o pelotão que está fora começando a se aproximar do pelotão que está dentro. O campeonato promete, está ficando muito interessante. Antes de mais nada, eu vou convidá-los, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho para cada novo vídeo vocês serem avisados. Principalmente, hein, dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Gente, essa rodada 25ª começou lá no domingo, no dia 19, quando o Vasco empatou com o Cruzeiro por 1-1. O Vasco fez o gol com o Nenê. Olha, a TV Globo estava transmitindo para todo o Brasil. Aí o Vasco teve um segundo gol do Daniel Amorim. Esse gol foi anulado, a Globo não viu, deu 2-0. Aí o Ramon fez o gol. Enfim, o Ramon fez o gol, ficou 1-1. A Globo terminou o jogo falando que estava 2-1, confundiu todo mundo. Mas o certo é que essa bagunça toda foi um erro da Globo. O jogo foi 1-1, Nenê para o Vasco, Ramon para o Cruzeiro, e esse empate foi péssimo para os dois. O Vasco está na 10ª colocação, 34 pontos, 10 do G4. Situação confusa, eu nunca acredito mais no Vasco. E o Cruzeiro na 13ª com 31, 13 do G4. Esses dois têm que começar a se preparar, a começar a planejar 2022. Óbvio que tem que vencer, tem que tentar fazer o máximo possível. O torcedor espera isso. Mas, sincero e honestamente, tudo que fizerem 25 rodadas, faltando 13, não vou acreditar que eles vão subir. Não vou mesmo. Bom, se os dois gigantes estão lá embaixo, vamos falar que depois, na terça-feira, dia 21, o Guarani ganhou do Remo por 2-0, gols do Júlio César e do Bruno Sávio. O Guarani, quarto colocado, chegou a ser quarto colocado, né? Porque ele venceu, ele estava na 5ª colocação. No término da rodada, ele voltou para a 5ª, mas com 41 pontos, 3 atrás do CRB só, hein? É uma vitória para ele poder voltar para o G4, pela campanha do Guarani. Já o Remo, 12ª com 33, está distante do G4, também está distante do G4. Tranquilo no meio da tabela. E o Avaí entrou em campo para jogar com o vice-líder Goiás, também na terça-feira, no mesmo dia que o Guarani venceu. O Avaí suou a camisa, mas venceu merecidamente. Assistiu o jogo, gol do Jonathan, 1-0 para o Avaí. O Goiás, com a derrota, ficou com 45 pontos, manteve a vice-liderança para ele, não abalou nada. O Avaí foi sensacional. Ele foi a 40, manteve evidentemente a 6ª colocação, porque o Guarani venceu o CRB também, mas continua na briga. Ele está a 4 pontos do G4, ou seja, continua bem firme na briga. O Avaí que vai fazendo um bom trabalho. Aí o Brasil, o Lanterninha Brasil em casa, jogou com o CRB, perdeu do 1-0. O CRB está muito bem, hein, gente? Gol do Diego Torres do CRB. O CRB, quarto colocado, 44. Pulou no Botafogo, que também tem 44. E olha, conseguiu, como o Avaí, o Guarani tinha vencido, conseguiu melhorar sua situação, hein? O Brasil se afundou, mandou o técnico embora, 16 pontos, ele está a 11 da zona do rebaixamento, uma situação muito confusa, muito confuso. Quero crer que dificilmente o Guarani vai conseguir se livrar. Não estou acreditando que o Guarani vai conseguir se livrar, não. Desculpa, o Brasil. O Brasil vai conseguir se livrar. Acho que a situação está complicada. 16, o Vila tem 27, e o Brasil trocou de treinador agora e tal, enfim. Situação muito confusa para o Brasil. O CRB, beleza, manteve a 4ª colocação. Ainda na terça-feira passada, o Sampaio Correia empatou com o Brusque por 2-2 e está se distanciando do G4, hein? 7ª colocação, 36 pontos. O detalhe dessa partida, Luiz Gustavo e Jackson fizeram para o Sampaio. O Edu fez os 2 gols do Brusque e voltou a ser o artilheiro do campeonato. Ele tinha perdido a artilharia, com 11 pontos, para o Léo Gamalho do Coritiba, que foi para 12. Ele fez 2, foi a 13, reassumiu a artilharia da competição. O Brusque, com esse pontinho, 15ª colocação com 29. 4 de distância do Z4, tem que tomar cuidado. E o Sampaio, com 36,
passou a ter 8 do G4. Uma situação complicada para o Sampaio. Bom, só para o Edu esse jogo. E aí, gente, finalizando a rodada, o Náutico jogando em casa perdeu para o Londrina. Aí mandou o técnico Chamusca embora. Mandou o técnico Chamusca embora e, acreditem, o Hélio dos Anjos voltou. Ele foi líder a maior parte do primeiro turno, fez um trabalho brilhante. Aí teve jogador, o Palha voltou para o Santos, o Chiesa machucou, foi para o Ceará, ele foi perdendo titulares, sei lá o que aconteceu, ruptura, saiu, entrou o Marcelo Chamusca, o Chamusca. Agora mandaram o Chamusca embora e voltaram com o Hélio dos Anjos. Meu Deus do céu. O Hélio dos Anjos nunca tinha que ter saído. Normal, você perde um monte de jogador, cair, você tinha que apostar no treinador e no grupo. Vamos ver se dá tempo. Acho difícil. Uma derrota, nona colocação, 35 pontos, 9 atrás do G4. Dá tempo ainda, mas vamos ver o que acontece, né? E o Londrina, mesmo vencendo, ele foi a 24 pontos e continua na 18ª colocação. Tem a 3 de sair do Z4. A vitória. Os gols do Londrina foram os 2 do Luiz Henrique. E o Jean Carlos também fez o gol, foi a 10, brigando pela artilharia também. Muito bom jogador esse Jean Carlos do Náutico. E aí o Vila empatou com Confiança no duelo dos desesperados. 0-0. O jogo foi em Goiânia. O Vila, ele teve ali 16ª, primeira fora da zona do rebaixamento, esse pontinho com 27. E aí, nesse empate com o Confiança continua na penúltima colocação com 18 pontos. Zona do rebaixamento ainda. Então, vamos ver qual que é a situação, como que se aplica essa situação. Então, os dois preocupantes. O Vila por estar na zona próximo da zona do rebaixamento e o Confiança por estar na zona do rebaixamento. Outra situação que a gente pode falar é o seguinte: o Vitória está na zona do rebaixamento em casa, lá em Salvador, empatou com o líder Coritiba, conseguiu segurar o líder Coritiba. 0-0. O Vitória ele fez um pontinho, foi a 25, ficou a 2 do próprio Vila. O Vila que o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Vitória tem 25, o Vila tem 27. Foi importante empatar com o líder. E para o Coritiba, que foi a 49, abriu 4 do Goiás, está tranquilo na liderança. Então, não dá nem para falar que foi um tropeço. O empate fora de casa foi importante. Depois, o Operário em casa perdeu da Ponte. A Ponte teve 2 jogadores expulsos. 2 jogadores expulsos. Foi Valente. A Ponte, André Luiz e Rodrigão fizeram os gols da Ponte. O Marcelo fez o gol do Operário. Jogo muito disputado, acompanhei. Enfim, para a Ponte foi sensacional, que ela foi a 29. Os mesmos 29 pontos do Brusque, mas pelos critérios passou. A Ponte está em 14º lugar. Claro que não dá mais para brigar pelo G4. Nem vou pensar nessa coisa. Mas está se afastando 4 da zona do rebaixamento. E fora de casa. O Operário que brigava lá em cima, 34 pontos, 11ª colocação, 10 do G4. Também começa a ficar mais confuso, né? E finalizamos ontem, na quinta-feira à noite. O CSA ganhou do Botafogo, hein? O Botafogo que está no G4 faz tempo. Campanha sensacional do Anderson Moreira. Finalmente o Anderson Moreira foi batido, hein? E o CSA vem se recuperando. Moza, belo trabalho do Moza, 2-0. Gols do Marcos Túlio. O Marco Túlio, a saída errada do goleiro do Botafogo, ele meteu por cobertura. Depois do Yuri Castilho. Bom, o CSA com essa vitória foi a 35 pontos, 8ª colocação. Ele está o quê? Se você for pegar 9 do G4, dá para sonhar. Difícil, mas dá para sonhar. E o Botafogo ficou com os mesmos 44 do CRB, mas ainda em terceiro pelos critérios. Então seguimos com Curitiba 49, Goiás 45, Botafogo 44 e CRB 44. Os mesmos já faz 5, 6 rodadas que são os mesmos do G4. Porém, Botafogo e CRB 44, o Guarani já tem 41 e o Avaí 40. Esses que incomodam. A briga, sincero e honestamente, desses 6, é ver os 4 que vão subir. Sendo que o Coritiba, numa situação muito tranquila, eu diria que ele tem que pensar em ser campeão, porque subir ele vai. Mas veremos, vamos falar, porque nesta sexta-feira, hoje, já tem nova rodada, eu anotei aqui os jogos. Sexta-feira, hoje, às 19 horas, Remo e Náutico. O Náutico, vamos ver com o Hélio dos Anjos se consegue se recuperar. O Remo está no meio da tabela, está tranquilo. Às 19 horas também temos o Goiás e o Vila, clássico goiano. O Goiás é importantíssimo para manter a vice-liderança, ficar e se recuperar na competição. E para o Vila, principalmente, que está no sufoco, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Esse clássico vale muito para os dois. Aí às 21h30 de hoje, de sexta-feira, Brusque, desesperado, também está se aproximando do Z4, enfrenta o Vasco. E
Precisa porque precisa da vitória, né? A situação do Vasco é confusa. Se não vencer hoje, vai continuar a fazer conta. E vai fazer conta. Então vamos ver o Vasco agora do Nenê. Amanhã, no sábado, às 16 horas, temos o Londrina e o Vitória. 2 desesperados, 2 times na zona do rebaixamento, precisando da vitória de qualquer jeito. E aí, depois, no sábado, às 17 horas, 17h30, temos o Confiança, zona de rebaixamento também desesperado, pegando o Operário que está caindo. Hora vai bem, hora vai mal, mas está no meio da tabela. Às 18h30, temos o CRB defendendo o G4, a quarta colocação, diante do Avaí, que é o sexto. Olha que jogão. Avaí, você quer alguma coisa, é a hora de dar o bote. É a hora de dar o bote. E a mesma coisa eu digo para o CRB. Mesma coisa eu digo para o CRB. Afasta, você já tem aí de vantagem. Hoje 44-40, tem 4, vai a 7 se vencer. E aí dá um bye-bye para o Avaí. Vamos ver como que fica a coisa. Aí nós temos no sábado às 21 horas, Coritiba e Guarani. Outro grande jogo. Primeiro colocado, tranquilo. O quinto, na cola, Botafogo e Avaí. Olha que jogão. No jogo esse também. No domingo nós temos o Cruzeiro enfrentando o embalado CSA. O Cruzeiro ainda sonha? Acho que não dá. O CSA também sonha. Quem vencer vai continuar sonhando. Quem perder pode parar de sonhar, né? Aí no domingo às 18h15 temos a Ponte enfrentando o Lanterna Brasil. Ponte que ganhou do Operário fora com 2 a menos, está embaladona, enfrentando um time que não tem nem treinador. E aí a gente finaliza no domingo, também às 18h15, onde o Botafogo tenta a reabilitação diante do Sampaio. Claro que eu volto, assim que acabar toda a rodada, na segunda-feira cedinho, eu faço o boletim da 26ª rodada, já projetando a 27ª. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!